Prosseguindo então aqui com o estudo de pronome, nós vamos continuar aqui estudando agora os pronomes pessoais oblíquos, pessoal. Vimos aí os pronomes pessoais reto, agora nós vamos ver os pronomes pessoais oblíquos. Bastante regras, né? E aí você tem que ficar um pouquinho atento. Vamos lá então. Primeiro diz assim, ó, os pronomes oblíquos atuam como objetos ou adjuntos, podendo ser. Nós vimos que os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como o quê? Geralmente como sujeito, né? Já os pronomes pessoais oblíquos, eles atuam geralmente como objetos, no caso como complementos, ou adjuntos. Então, eles podem ser átono, átono, tônico ou reflexivo. Os átonos, né, são aqueles que não são precedidos de preposição. Então, quando ele não é precedido de preposição, ele é um pronome átono. Por exemplo, quais são eles? Eu tenho aqui o me, o te, o lhe, o nos e o vos. São pronomes pronomes pessoais oblíquos átonos. E os tônicos? Os tônicos são aqueles que são precedidos de preposição. E aí eu tenho o mim, o comigo, o ti, o contigo, né? O ele, o ela, nós, conosco, vós e convosco. São os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Por quê? Porque são precedidos de preposição. E temos também os reflexivos, né? Que são aqueles que indicam que o sujeito pratica e sofre a ação verbal. O me, o te, o si, né, o consigo, o nos e o vos. Exemplo aqui, ó. Ela conversou com a colega. Ó, ela, aí no caso é um pronome pessoal reto. Função, sujeito aí, ó. Falei com ela sobre isso, ó. Pronome pessoal oblíquo tônico, olha aí, ó. Com ela, ó, que é a preposição aqui, ó. Com ela, certo? Função no caso aqui, pronome pessoal oblíquo. Ó. Disseram-me, né, a verdade. Disseram a verdade a mim. Pronome pessoal. Nesse caso aqui, ó, pronome pessoal átono, porque ele está sem a preposição. Mas se eu dissesse, disseram a verdade a mim, aí já seria pronome pessoal oblíquo tônico, né? Eu me machuquei, ó, eu machuquei alguém e este alguém foi eu mesmo. Então, nesse caso, né, nesse caso aí, o sujeito, não estamos falando de sujeito, o pronome é pessoal oblíquo reflexivo. Ok? Vamos continuar então agora algumas regras. Pessoal, os pronomes o, os, né, os, a e as exercem a função de objeto direto, substituindo um complemento verbal não regido de preposição obrigatória. Logo, né, pessoal, se ele exerce a função de objeto direto, então não pode ter preposição. Entenda o seguinte, pessoal, o pronome pessoal eu e tu funcionam como sujeito, o pronome pessoal o e as, na maioria das vezes, ele funciona como objeto direto. Não é só como objeto direto, não. Ele funciona, na maioria das vezes, né, exerce a função sintática no caso de objeto direto. Olha aí, pessoal, ó, comprei este livro em São Luís. Comprei-o em São Luís. Então, esse o aí, ó, refere-se a quem? A este livro. Quem compra, compra alguma coisa. Comprei o quê? Comprei este livro, né? Então, este livro aí é objeto direto. O que está substituindo este livro também é objeto direto. Então, vejamos aqui agora, ó, resolvi os exercícios, né? Resolvi-os. Resolvi o quê, pessoal? Resolvi os exercícios. Então, quem resolve, resolve alguma coisa. Verbo resolver, transitivo direto. Os, no caso aqui, é a função de objeto direto. Seguinte, pessoal, os pronomes o, né, esses mesmos pronomes o e os, a e as, eles assumem a função de lo, ou los, lá e las, após as formas verbais terminadas em R, em Z, em S, ou Z, ou depois da partícula eis. Então, por exemplo, ó, encontrar, mas o vai dar encontrá-lo. Olha aí, ó, encontrá-lo. Observa que aqui terminou, o verbo encontrar terminou em R. Se você quer substituir por um pronome pessoal, ó, você coloca aqui o lo. Ó, encontramos, mas a encontramos lá. Você tira o S e acrescenta o lá. Fez, mas as fê-las. Tá, pessoal? Fê-las. Fica um pouquinho feio, mas está correto, viu, pessoal? Tira-se aqui o S, né? O Z, desculpa, e coloca o las. Lógico que é com a sua devida concordância, né, pessoal? Após as formas verbais terminadas em som nasal, os pronomes o,
e os, a e as assumem as formas nos e nos, nas e nas. Olha aí, ó. Aqui, ó, terminou em R, em S e em Z. Eu substituo por lo, lá, los e las. Aqui, quando termina em som nasal, aí eles vão substituir por na. Ó. Encontram, mas o fica encontram-no. Encontraram-no. É porque aqui, na verdade, foi errado. Encontram-no também, encontraram, tá tudo mesmo. Põe, ó, forma nasal, hein? Ó, forma nasal. Põe, mais, as, põe nas. Dão, mais, a, dão-na. Entendido? Então, tá aí para você essa questão. Então, quando terminar em R, S ou Z, substitui por lá, por lo e lá. E derivados. Quando terminar em som nasal, aí você vai terminar por na, no e na. E derivados, na verdade. Continuando aqui. Os pronomes me, te, se, nos e vos, dependendo da regência verbal, funcionam como objeto direto ou como objeto indireto. Isso é importante você saber, viu, pessoal? Lá no curso de objeto direto, nós falamos disso. Lá no curso de objeto direto, falamos isso aí. Mas olha só, meus filhos sempre me respeitaram. Qual é a função sintática aqui, pessoal? Função sintática de objeto direto, né, pessoal? Quem respeita, respeita alguém. Respeitaram-me. Então, nesse caso aqui, objeto direto. E agora aqui, ó, meus filhos sempre me obedeceram. Quem obedece, obedece a alguém. Então, quem obedece, obedece a alguém. Objeto indireto. Então, depende da regência do verbo. Se o verbo é objeto direto, se o verbo é transitivo direto, vai funcionar como objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, vai funcionar como transitivo indireto. Então, continuando agora. Ó. Como complemento verbal, né, o lhes sempre funciona como objeto indireto. Né, só poderá ser usado sempre que o verbo exigir a preposição a e se referir à pessoa. Equivale aos oblíquos tônicos preposicionados, a ele, a ela, a eles e a elas. Uma observação importante aí, né, em relação ao pronome lhe, né, o lhe. O lhe, pessoal, ele sempre vai funcionar como objeto indireto. Independente de qualquer coisa, ele vai sempre funcionar como objeto indireto. Nunca vai ser objeto direto, nunca vai ser sujeito, sempre vai ser objeto indireto. Agora, presta atenção, o lhe, né, nem sempre, né, o lhe você pode colocar em um verbo. Vai depender de quê? Se o verbo for pessoal. Vamos dar um exemplo para melhor isso aí. Ó. Oferecemos uma boa recompensa ao vencedor. Pergunto para você, eu posso utilizar o lhe aqui no verbo oferecer? Posso. Por quê? Porque vencedor se refere a uma pessoa, não é isso? Então, quando se referir a uma pessoa, você pode utilizar o lhe. Posso dizer o seguinte, ó, ofereço-lhe uma boa recompensa. Por quê? Porque eu vou oferecer uma boa recompensa ao vencedor. E vencedor refere-se a uma pessoa. Entendido? Agora, se eu tenho assim, ó, ontem assistimos a um bom filme. Pessoal, um bom filme refere-se a uma pessoa ou um objeto, ou uma coisa? A um objeto, né? Então, nesse caso, você não pode utilizar o lhe. Você vai usar quem? Você vai usar uma das formas, ó, a ele, a ela, a eles ou a elas. No caso aqui, como está no masculino singular, você vai colocar a ele. Ó. Então, ontem assistimos a ele e não assistimos-lhe, hein? Se você colocar assistimos-lhe, está errado. Aqui, ó. Aspiro ao cargo de presidente. Olha, o cargo de presidente é uma pessoa? Não. O presidente é uma pessoa, mas o cargo não é uma pessoa. Então, nesse caso, vai ficar como? Aspiro a ele e não aspiro-lhe. Só para você entender o negócio aí. Uma observação, pessoal. O lhe também pode funcionar como pronome possessivo. E, neste caso, exerce a função sintática de adjunta de nominal. Olha como o negócio desanda, né? Acabei de dizer que o lhe sempre funciona como objeto indireto. Já estou dizendo agora que ele também pode funcionar como pronome possessivo. Essa é a questão, né? Na maioria, digamos assim, na maioria dos casos, o lhe funciona como objeto indireto. Mas também pode funcionar como pronome possessivo. Tudo depende de quê, pessoal? Do contexto. Tudo vai depender do contexto, certo? Então, não se apegue muito a decorar as coisas no português. Se apegue sempre ao contexto. Eu venho falando isso desde o substantivo, sempre ao contexto. Olha aí, ó.
No caso, né, quando o lhe funcionar como pronome possessivo, é porque ele está dando ideia de dele, né, dele, sua, né, no caso, possessivo. Roubaram-lhe a esperança. Aí, no caso, ele não está funcionando. Roubaram a ele a esperança. Né? Não está funcionando assim. Está dizendo o que aqui? Que roubaram a esperança dele ou dela, não é isso? Né? Dele ou dela? E dele não é um pronome possessivo? Então, o lhe aí está funcionando como pronome possessivo e não tem a função de objeto direto. Por quê? Porque o pronome tem função sintática de quê, pessoal? De adjunto adnominal, assim como o adjetivo, assim como o numeral e assim como quem? Como o artigo, beleza? Então, olha só. Vamos levantar-lhe a autoestima. Ou vamos levantar a autoestima dele ou dela? Veja, o lhe aí está funcionando como o quê? Como pronome possessivo e não como, como objeto direto, tá bom? Entendido aí? Então é isso. Se o lhe puder ser substituído por a ele, a ela, a eles e a elas, funcionar como objeto indireto. Se puder ser substituído por dele, dela, deles, delas, né? Objeto, no caso, adjunto adnominal. Na próxima aula a gente continua.